Donc on continue avec quelques expériences de jeux de territoire à différents endroits. Le premier jeu qu'on a joué, c'est à Millau. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le grand viaduc de Millau qui a été construit en 2004 et où les acteurs se posaient la question de qu'est-ce que ça va changer dans la dynamique de notre territoire ? Est-ce que le Millau va se refermer ou est-ce que ça va participer au développement du territoire ? Então agora a gente continua com alguns exemplos. Esse aí é o jogo em Millau. E a pergunta foi, na verdade foi construído um grande viaduto, né? E com essa construção, eles se perguntaram quais são as dinâmicas territoriais induzidas nesse viaduto. Será que vai abrir este território com este grande viaduto ou será que ele vai se fechar? As pessoas não sabiam, mas era a pergunta posta. Et là, on a travaillé pendant 1 an avec les étudiants, où on est allé plusieurs fois sur le terrain, où on a vu des agriculteurs, des commerçants, des acteurs institutionnels, et où on a, à la fin de l'année, travaillé avec eux autour de ce dispositif. Então, eles trabalharam junto com os estudantes durante 1 ano, né? Fizeram várias análises e, no final, também fizeram essa atividade participativa para discutir junto com as pessoas sobre o que estava acontecendo. E aí tem as imagens, né, do viaduto e do que saiu dessa dinâmica. Un autre jeu qu'on a joué au Québec avec les étudiants français, où la question c'était un problème aussi de développement territorial et le fait que les jeunes y partaient du territoire et qui revenaient pas toujours pour participer à la dynamique du territoire. Donc, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs de la santé, de l'éducation, de l'environnement et les habitants pour se projeter un petit peu sur les actions à mettre en œuvre. Então aqui foi um outro jogo. A ideia é mostrar várias problemáticas que podem ser abordadas, né? Esse do Quebec foi tratado a questão dos jovens, que inclusive foi levantada agora, né? Diverses thématiques. Oui, on a travaillé avec tous les acteurs, un peu de toutes les thématiques. Trabalharam com todos os atores de vários temas, né? Abordando a questão de como os jovens, por que eles partem, né? E por que eles não ficam, e como pensar isso. Et surtout par rapport au fait que, tu vois, les espaces, ils étaient très différenciés avec des espaces éloignés et tout ça, et donc comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble? E naquele esquema ali, dá para mostrar aqueles ciclos que os espaços, na verdade, eram muito diferenciados nesse mesmo território. Talvez tenha uma correspondência com a MUSEP, como já foi dito, que apesar de ser um território, existem as suas diferenças e especificidades. O que vai influenciar, o que influenciou neste caso também, na manutenção ou na partida dos jovens. Un autre exemple au Québec, c'était avec une communauté des Premières Nations algonquines, au moment où le gouvernement proposait de donner la gestion des forêts aux acteurs de proximité, soit les communes, soit les Premières Nations. Então, esse é um outro exemplo ainda no Quebec, né, com povos originários, que o governo decidiu de atribuir a essas populações a gestão de florestas, né? Então, o que aconteceria, né, foi essa análise em relação em relação à preservação desse ambiente com essa nova dinâmica. Et là, pareil, on a travaillé avec les étudiants français et des étudiants québécois. On a commencé à comprendre, faire le diagnostic du territoire, identifier les enjeux de gestion de la forêt et utiliser les représentations spatiales pour parler avec les acteurs, puisqu'on habitait dans la communauté et on vivait avec eux. Então aqui é um exemplo que foi trabalhado com os estudantes também para espacializar esse território, né? E fazer esse diagnóstico junto com a população. E ela lembra que, na verdade, foi um momento em que estavam todos morando ali com eles, né? Então foi um diagnóstico em que as pessoas estavam ali muito presentes e puderam se apropriar. Et pour la partie prospective et action, on a utilisé des post-it de couleurs pour faciliter les interactions avec les acteurs de la communauté et pour produire la carte un peu
comment ils voyaient leur territoire dans le futur. Então, aqui eles puderam produzir esse cenário, né? E cada post-it de uma cor era uma forma que eles imaginavam este território de uma forma diferente, né? Floresta imaginária, que vem a composição de diferentes visões que vão compor este território. Et à la restitution, il y a un artiste qui a fait une peinture et je trouve que ça se ressemble et qu'on voit bien qu'on a intégré les enjeux du territoire. E depois de fazer isso, né, teve um momento de restituição junto com as pessoas, que foi interativa também. E nesse momento havia um artista que pôde fazer também um quadro, que dá para ver ali embaixo. E ela acha que foi uma outra forma de expressão que está próximo, né, parecido com o mapa produzido. Là, encore un autre exemple complètement différent, c'est sur l'ensemble des îles du Pacifique Ouest, où il y avait une planification pour mettre en place des nouvelles aires marines protégées. Et on a proposé de réfléchir avec tous les acteurs des différentes îles quelle vision on avait, se construire une vision partagée avant de décider où est-ce qu'on allait étendre les aires marines protégées, sachant que c'est un lieu où il y a des gros enjeux de biodiversité et aussi de maintien des jeunes, parce que les jeunes y partent du territoire. Então, aqui ainda um exemplo de um território diferenciado, né? Porque são um conjunto de ilhas do oeste do Pacífico que eles estavam preocupados com a questão da proteção ambiental, né? Mas também com a questão dos jovens. Mais uma vez, era manter esses jovens. E aí foi uma representação espacial desses territórios que são compostos por várias ilhas, né? Então, outra especificidade e que eles puderam produzir também esse diagnóstico que está mostrado ali. Et ils ont proposé vraiment des actions de coordination à l'échelle de groupes d'îles, donc une mise en réseau de petits pôles. E o que eles propuseram, na verdade, foi trabalhar em articulação de algumas ilhas, então foram formados micropolos, né? O que talvez tenha uma correspondência com o ZEP, mais uma vez, como a gente falou, está delimitado, tem um território grande, mas talvez tenham articulações que já existem, né? Que podem ser reforçadas e que podem aparecer ou ser criadas entre algumas áreas específicas. Un jeu au Cameroun où on a travaillé aussi avec les étudiants pour accompagner la dynamique d'une commune, mais c'est un grand espace, et où il y avait des organismes, des ONG, des organismes non gouvernementaux qui travaillaient sur la forêt, sur l'agriculture, sur les ressources renouvelables, et on a travaillé avec eux et la population pour mettre en place ce projet. Então, outro tema e uma outra aplicação, dessa vez na África, no Camarões, foi dentro de um município, mas lá era um município muito grande, e eles trabalharam porque nesse município tinha a presença de muitas ONGs que estavam vinculadas a questões ligadas à agricultura, agrofloresta, recursos né, renováveis. Então, como articular tudo isso para esses eixos temáticos diferentes, né? Então, fizeram também essa metodologia com eles lá. Et à la fin, la restitution, les acteurs, ils ont énoncé un peu justement quels étaient les acteurs avec lesquels il fallait travailler pour mettre en place concrètement les actions, les pistes d'action qu'ils avaient énoncées. E aí, no final, uma vez que eles identificaram, né, o diagnóstico, os cenários e as ações, essas ações também foram vinculadas às pessoas com as quais eles deveriam trabalhar, né? Quais são os atores que poderiam encabeçar essas ações, né? Então, saiu isso, já foi algo um pouco mais concreto, né? Que a gente pode realmente fazer. Et dernier exemple, en 2018, on est allé en Argentine, autour de la petite ville de Chascomús, pour travailler sur quelle place de l'agriculture dans les dynamiques économiques de la petite ville de Chascomús, mais avec son territoire autour. Et on a travaillé avec la mairie et puis les services de l'INTA, qui sont les services de développement territorial, et les habitants qu'on a rencontrés. Então, o último exemplo, esse na Argentina, que foi realizado em 2018, né? Que a questão era qual é o papel, né? Qual é o espaço da agricultura na dinâmica econômica dessa pequena cidade, Chascomús,
E foi feito esse diagnóstico, esse trabalho de cenário e de ações com os habitantes, mas também com uma instituição de pesquisa, que é o INTA, na Argentina, pesquisa aplicada também, né, formação e extensão, e pessoal que faz o acompanhamento, né, a Roberto Neto e extensão. Então, pode ser que tenha uma relação com essas parcerias de atores que estão hoje em dia aqui na MDT. Né? Et on a bien montré l'importance des liens entre la ville et puis les villages périphériques. Et par exemple, par rapport à la question de l'agriculture, en fait, on a fait le détour par les chemins parce qu'il y a un problème d'accès à la fois aux parcelles agricoles, à la fois pour les enfants dans les écoles et à la fois pour pouvoir vivre la qualité de vie à la campagne. Et donc tout ça, ça passe par des actions concrètes sur les chemins, mais justement pour agir aussi sur l'agriculture. O que ela está falando é que para trabalhar sobre a questão da agricultura, né, e a dinâmica econômica, apareceu nesse cenário, né, a relação entre o urbano e o rural. Só que para acessar essa relação urbano e rural e também como a agricultura pode ser um caminho de desenvolvimento para esse território, tiveram que passar por coisas muito concretas, como as rodovias, as estradas, os caminhos, porque sem isso não há circulação nem de produtos, nem das pessoas. Então, foi algo muito concreto nas ações. Então, a gente precisa trabalhar essas estradas para poder trabalhar a agricultura e a dinâmica do território e a relação urbana e rural.